Nesta aula, vamos aprender a usar as novas ferramentas de manipulação de textos no desenho. Temos aqui um projeto que vai servir como exemplo. Esse projeto, quando visualizamos em planta baixa, ele até já tem os textos inseridos nele, né? Esses textos foram inseridos a partir da ferramenta de texto antiga. Essa ferramenta de texto antiga, ela é um pouco, como podemos dizer, travada, né? Você não tem muita liberdade para a manipulação de textos. Uma vez que você configura, aliás, uma vez que você configurou o tamanho e a fonte do texto, você fica preso a essas configurações, ao tamanho, à cor, à fonte. Você não consegue manipular essas informações, né, essas configurações de forma individual. Além de que, por esses textos serem textos 3D, né, textos sólidos, vamos chamar assim, eles acabam se tornando um pouco pesados dentro do desenho, o que deixa o desenho mais lento, inclusive podendo ocasionar até travamentos. Também, a partir da ferramenta antiga, né, se eu quiser manipular um texto de posição, é sempre necessário que eu acesse os grupos dos itens um a um para poder posicionar esses textos, o que claramente não deixa uma margem confortável para você fazer um desenho de forma mais rápida. Pronto, a partir de agora, né, você vai usar a nova ferramenta de manipulação de textos. Você vai clicar com o botão direito em qualquer área dessa onde ficam as barras de ferramenta e procure pela barra Liga Textos. Essa é a barrinha de ferramentas que vamos usar para manipular os textos, tá? Daqui para frente. Primeiro, vamos fazer a troca dos textos antigos pelos textos novos. Para isso, basta você vir no primeiro botão e, tanto na tela de agrupamento quanto na tela de configuração de cortes, basta você pedir para ele atualizar as tags. Então, aqui no gerenciamento de cortes, tanto faz se você estiver na aba de gôndolas, na aba de mobílias ou na aba de porta-pallets. Tanto faz. Clique nesse botãozinho da letra A para atualizar todas as tags. Uma vez que as tags foram atualizadas, já podemos perceber que a aparência dos textos no desenho mudou drasticamente. Essa aparência nós iremos formatar posteriormente. Por hora, vamos atualizar também as tags dos agrupamentos. Então, vamos lá na tela de agrupamentos /ruas e basta você clicar na opção de editar um dos agrupamentos, qualquer um. Clicou em editar, clique novamente em concluir e aguarde alguns instantes até que todos os agrupamentos sejam atualizados. Pronto. Todos os agrupamentos já foram atualizados, podemos fechar essa tela. Perceba que aquela formatação foi perdida, né? Porque aquela formatação fazia parte do texto antigo, da ferramenta de texto antiga. Agora vamos partir para a ferramenta de texto nova para podermos manipular essas formatações. Veja, os itens, essa primeira rua e a segunda rua, elas de fato não têm agrupamento, né? Nesse projeto só foram agrupados da terceira rua em diante. Então vamos seguir essa mesma linha de raciocínio. Primeiro, vamos posicionar todos esses textos no centro da rua. E agora, com a nova barrinha de ferramentas, eu não preciso mais ficar acessando grupo a grupo para manipular os textos individualmente, né? Posicionar os textos individualmente. Eu posso vir direto nesse segundo botão da barrinha de textos, que é uma ferramenta de seleção específica para textos. Então, se eu abrir uma janela de seleção aqui nesses 4 textos, né, eu seleciono os 4 de uma única vez. Se eu apertar o Ctrl e selecionar esses outros 2, né, eu vou ter todos os itens selecionados de uma única vez. Posso, inclusive, pegar esse número 10 aqui também, né? Vou mover todos eles juntos. E vamos mover através da ferramenta de movimentação de textos, uma ferramenta própria também para isso. Vou clicar num ponto e clicar em outro ponto para indicar o sentido da movimentação. Então, todos esses textos, né, já foram posicionados. Vamos posicionar também o número 9, né, que está na posição estranha, e o número 11. Então, vamos novamente na ferramenta de seleção de texto. Vou dar um zoom nessa área para a gente visualizar melhor. Vou abrir uma janela de seleção aqui e, usando a ferramenta de movimentação, vou colocar o 9 no eixo da rua. E, por fim, vou fazer a mesma coisa com o número 11, usando novamente a ferramenta de texto.
eu vou colocar ele aqui na frente da rua. Perceba que o número 9 e o número 11 ficaram em uma posição estranha, né? Ficaram com uma rotação estranha. Então vamos selecionar eles dois, né? Eu vou selecionar tanto o 9, vou pressionar o Ctrl e selecionar o número 11. Os dois estão selecionados. Vamos usar esse último botão, que é o botão de alinhamento de textos. Com ele a gente pode rotacionar esses textos. Veja como ele funciona. Eu clico num ponto e, a partir do segundo ponto, eu vou indicar a inclinação do texto. A inclinação do texto vai acompanhar a inclinação dessa linha aqui, ó. Então, se eu clicar nesse segundo ponto, veja que o texto ficou, né, os dois textos ficaram em diagonal. Se eu fizer a linha na horizontal, os dois textos vão ficar na horizontal, certo? Vamos agora posicionar esses outros agrupamentos, usando a mesma estratégia. Ferramenta de seleção, ferramenta de mover, vou colocar ele aqui no eixo da minha rua. Vou fazer a mesma coisa com esse texto, ferramenta de seleção, né, ferramenta de mover, e vou mover ele novamente para o centro aqui do meu grupo. Veja, a partir daqui, eu tenho um texto, né, que está meio que por cima de outros textos. Então, se eu abrir uma janela de seleção para pegar esse texto, note, você consegue ver aqui embaixo, né, que o texto referente à largura também foi pego através da seleção. O que significa que se eu fizer uma movimentação aqui, eu vou mover o texto da largura da gôndola, que não é o que eu quero. Eu queria pegar só esse texto, que é o agrupamento, né, esse texto onde está escrito gôndolas de parede 02. Para esses casos, deixa eu clicar fora aqui para tirar a seleção, né? Para esses casos, vamos usar a ferramenta de filtro de textos, que é o primeiro botão, né? Esse botão aqui que é a ferramenta de formatação de textos, o filtro está dentro dessa ferramenta. Clicando nesse botão, uma janelinha será aberta, certo? Podemos ampliar essa janela, inclusive você pode posicionar ela onde você achar melhor. Essa posição será memorizada pelo plugin, então mesmo que você feche o SketchUp e abra novamente, essa janela vai ficar sempre naquela posição. Então eu vou, por exemplo, arrastar ela para cá, ó, ficando em cima da minha bandeja padrão. É um lugar que eu gosto de manter essa janela. Então, mesmo que eu feche a janela, quando eu abrir ela novamente, ela já vai para a posição que eu especifiquei. Veja que aqui em cima dessa janela eu tenho uma opção de selecionar textos, né? E eu posso marcar todos, né? Ou só aquilo que eu quero selecionar. Por exemplo, eu quero manipular esse texto, Gôndolas de Parede 02. Isso é um texto de agrupamento barra rua. Então, seleciono aqui e posso clicar nesse botão, janela de seleção. E agora, se eu fizer uma janela nessa área, eu só pego os textos que forem de agrupamento barra rua. E a partir daqui, eu posso vir com a ferramenta de movimentação e mover esse texto para a posição adequada. Certo? Vou fazer a mesma coisa com esse outro texto. Veja que aqui já está selecionado, é só clicar em janela de seleção novamente, abrir uma seleção aqui, pegar novamente a ferramenta de mover e mover o texto lá para a posição adequada. Vamos ver ainda um pouco mais sobre essa tela de filtro, tá? Tem outros botões aqui que são bem interessantes, mas por hora vamos apenas posicionar os nossos textos de mobília, tá? Posso até fechar essa janela por enquanto. Vamos posicionar os textos das mobílias, usando a ferramenta de seleção e a ferramenta de movimentação de textos, certo? E por essa aula encerramos aqui, apenas com posicionamento e seleção de textos. Na próxima aula vamos tratar sobre a formatação dos textos. Então vejo você na próxima aula.